cara, e poder resgatar todo um trabalho que nós fizemos juntos, que me deixou muito feliz e que me deixa novamente feliz no encaminhamento em outra etapa profissional que acabou surgindo e que, surpreendentemente, que o presidente não sabia que havia sido meu atleta. Tamanha é o respeito que a gente tem às hierarquias, às posições, e feliz por estar contigo de novo. Esqueci de mencionar que eu estou me preparando, já comecei a musculação, vou pedir o apoio do Fábio, principalmente para a região aqui do peitoral, para aguentar os tapas. Convocação: Ederson, Manchester City; Ivan, Ponte Preta; o Everton, Palmeiras, goleiros. Defensores: Alexandro, Juventus; Dani Alves, São Paulo; Éder Militão, Real Madrid; Fagner, Corinthians; Jorge Santos; Marquinhos, PSG; Thiago Silva, PSG; Samir, Udinese. Meio-campistas: Alain, do Napoli; Arthur, Barcelona; Casemiro, Real Madrid; Fabinho, Liverpool; Lucas Paquetá, Milan; Felipe Coutinho, Barcelona. Atacantes: Bruno Henrique, Flamengo; David Neres, Ajax; Firmino, Liverpool; Neymar, PSG; Richarlison, Everton; Vinícius Júnior, Real Madrid. Ok, gente, essa é a lista para os próximos amistosos da seleção, repetindo, contra Colômbia e Peru. Vocês estão recebendo neste momento a lista. Vamos dar em torno de uns 3 minutos para vocês terminarem de passar e começamos com a coletiva de imprensa. Por favor, celulares desligados. Nós teremos 35 minutos de coletiva hoje. Lembrando que teremos a convocação da seleção olímpica na sequência. Então, por favor, evitem as perguntas em uma e identifiquem-se, nome e veículo, ok? Em breve, começamos a coletiva. Você está precisando ter contato com ele, ficar com ele, trazê-lo para o seio da seleção brasileira. A gente tem falado muito mais do Neymar fora de campo do que jogando futebol nesses últimos 2 meses. O que você está esperando do Neymar nessa convocação? Bom dia. Bom dia. Nós tivemos, isso é informações para vocês. Primeiro, o Fábio pode falar do contato que ele teve em termos físicos e do trabalho que ele vem todo desenvolvendo. O Juninho, na conversa que teve com o Leonardo, dentro da hierarquia, e da minha conversa aí eu entendi que eticamente eu não estava ferindo nenhum princípio em conversar com ele por telefone. Conversei com ele. Com 3 aspectos nós levamos isso, dá para externar de forma pública, não tudo, mas esses são possíveis. Primeiro, qual é que era o momento dele e como é que ele estava. Ele disse: Tito, eu estou feliz, estou bem, já venho trabalhando normalmente, é uma sequência de tempo, os meus trabalhos normais, naturais, não sou colocado para feito todos os trabalhos também, não faço o trabalho tático final porque é uma preparação da equipe para ir para o jogo, mas estou bem. Digo emocionalmente, como é que tu está em cima de toda essa situação? Por quê? Porque ela interfere no desempenho do atleta. Ele disse: eu estou tranquilo, sei que há um encaminhamento todo, agora ficou no aguardo do PSG em relação à definição da situação que ela tem. O terceiro aspecto que eu coloquei ele, independentemente da situação, e ela também é a ideia dele, jogar antes, porque há um tempo hábil para jogar e que ele está disponível. Em cima de disponível, eu vou te dizer, fechando essas informações, um atleta do nível, da qualidade do Neymar, a seleção brasileira e eu, enquanto técnico, não vou prescindir nunca. Ele está desde o dia 15 de julho já treinando no Paris Saint-Germain, fazendo as avaliações. No dia 17 de julho já estava em campo. Como o Tite disse, ele apenas não participa dos treinamentos táticos, mas participa dos aquecimentos com o grupo, dos treinamentos técnicos, mas os treinamentos táticos ele acaba não participando, mas está em plenas condições. Converso semanalmente com o Ricardo, que é o preparador físico dele privado e também trabalha do Paris Saint-Germain, e está em plenas condições de atuar. O Juninho conversou porque há também o aspecto institucional, né? De clube para clube, onde ele for,
de ter essa... Bom dia a todos, Vinícius. Desculpe pela seleção. Bom dia, Vinícius. Bom dia a todos aí na mesa. Cícero Melo, da ESPN Brasil. Ô, Tite, vou te perguntar, como sempre faço quando tem convocação, para você fazer uma rápida, uma breve explanação de cada uma das novidades. No caso aqui, eu separei 4, que foram pela primeira vez: o Ivan, da Ponte Preta, o Jorge, lateral do Santos, Samir, zagueiro da Udinese, e o Bruno Henrique, atacante do Flamengo. Você pode falar um pouquinho o que te fez chamar cada um deles? Ivan, dentro daquela ótica, nesses amistosos, de dar e oportunizar atletas mais jovens, que eles se consolidem, experiências, não tem sentido pegar 3 jogadores de alto nível na medida que são amistosos e não tem competição. Então tu traz o Ederson, que vai necessitar de uma rodagem, mas eles têm menos de 6 jogos dentro da seleção, um atleta de alto nível para jogar. Tem o Everton fazendo uma grande campanha no Palmeiras, e aí tu traz um jovem também no sentido de formatação, de formação, de crescimento em relação ao Ivan. Jorge já esteve 2 convocações conosco, vive um grande momento no Santos. Juninho conversou com o Paulo Autuori ontem, eu conversei com o Sampaoli ontem, a respeito desse momento e desse convívio diário que o técnico tem, que o executivo tem com o atleta, nas diversas fase ofensiva, na fase defensiva, do seu momento extra-campo, enfim. Então, de trazer o Jorge, que é um jogador também, dentro desse rol, de oportunizar eles nesse momento de amistosos. O Samir está inserido dentro desse mesmo contexto, nós viemos acompanhando ele na Udinese, eu estou olhando para o pessoal também, porque ele tem três temporadas italianas em alto nível. Esteve aqui e eu conversei com o Jaime, que foi técnico dele no Flamengo e que lançou, acho que ele teve 30 e tantos jogos com o Jaime. Exato. E ele foi campeão da Copa do Brasil e campeão carioca com o Jaime. Conversei com o Wanderlei Luxemburgo, porque também teve uma sequência de jogos importantes, certo, Kleber? Certo. Mais de 20 jogos, falando das virtudes do lado humano, do lado pessoal, das qualidades técnicas, da velocidade, da força, enfim, de todos aqueles atributos que eles são importantes para a convocação, mais essa sequência que ele fez. Bruno Henrique vem se destacando no Flamengo, um jogador que faz gol, que faz assistência, que tem aí do Abel também, uma pessoa com quem eu tenho uma relação próxima e teve uma continuidade dessa qualidade, o homem gol, o homem que faz lado, o homem que faz centro. Então tem aí uma série de componentes que acabaram levando essa convocação. E o Vinícius, que ele não citou, mas é um... E o Vinícius Júnior também, em cima desse rol, já estava convocado anteriormente. Na sequência veio quem? David Neres. Veio David Neres na sequência. Também é um momento de oportunidade, retomou um padrão. Está com quantos jogos esse ano? 7 jogos esse ano. Em pré-temporada, na última atuação dele, muito, muito destacado. É um jovem com um histórico dentro da seleção de base, né, e jogando numa grande equipe com nível, antes da lesão que tirou da convocação anterior, com jogos de altíssimo nível. Oi, Tite, bom dia. Aqui no fundo, centralizado aqui, Ricardo Lai, Fox Sports. Tite, ainda sobre o Neymar, você acha que é papel do técnico da seleção brasileira dar sugestões na carreira do jogador? Eu digo isso porque, com certeza, você quer vê-lo 100% na seleção brasileira, mas depende muito do clube. E esse momento de indefinição, não sei se ele passou algo para você de data limite para essa definição de mudança de clube ou não, mas você também tenta sugerir, tenta acompanhar a carreira de um jogador que é imprescindível, como você falou, para a seleção? Eu usei há tempos atrás, me corrige, Vini, se eu coloquei errado, eu coloquei imprescindível e não insubstituível. E não é, e peguei até o exemplo de Pelé, que é um ícone, é um extra, ele está fora de qualquer parâmetro normal.
quando é seleção, eu me permito, na medida que o atleta vem e nós conversamos sobre o lado técnico-tático, o trabalho, o lado humano, desde que haja essa abertura e essa condição, e desde que esteja aqui. Eu não tenho, eticamente, eu não me sinto à vontade em interferir, em sugerir. Existem pessoas, existem ele, a sua autonomia de escolher os seus caminhos. Quero que ele esteja feliz. Mas as pessoas têm que entender que existem clubes, que existem responsabilidades, que cada um tem a sua autonomia do seu caminho. Eu tenho autonomia do meu caminho, eu tomo as minhas decisões e eu respondo por elas. Torço para que ele tenha luz para o melhor caminho. Falei com ele no sentido de dizer, está feliz, está bem, está legal, está trabalhando, está fisicamente, em termos institucionais, isso posso. E fico torcendo na medida. Mas eu não tenho direito. E nem me daria de dizer, vai para cá, vai para lá, vai com esse, vai com aquele. Não. Pô, aí tem clubes, tem dirigentes, tem staff, tem as pessoas que comandam, e tem ele como palavra final. Aí não compete a mim. Tite, aqui na ponta direita, em pé, o Wellington Campos, Rádio Itatiaia. Deixa eu dar boa sorte para o meu amigo Juninho, que você seja muito feliz nessa caminhada, você se preparou para isso. Obrigado. Tite, Daniel Alves, voltando ao futebol brasileiro, jogando pelo São Paulo, para você foi uma surpresa? Qual será o papel do Daniel nessa renovação que você inicia visando as eliminatórias? Linkando a tua pergunta anterior, também com o Dani não, e a gente fica na expectativa de para onde os atletas vão, que eles estejam em alto nível, que eles estejam felizes. Então, a mesma resposta com que eu coloquei em relação ao Neymar, ela também, eu não sabia para onde fosse, mas quero e torço para que ele esteja feliz enquanto núcleo familiar e que esteja jogando muito, num clube de ponta, jogando em alto nível, como a gente vai ficar na torcida agora em relação ao São Paulo, em relação a ele especificamente. Oi? A importância dele na sua renovação aí. A importância dele na sua renovação, nesse grupo desses jovens que estão chegando. A importância maior ela é técnica para ele jogar muito. Se não tivesse essa condição de jogar muito, não vai... Aí ele teria que vir para o outro lado, que é o lado que o Juninho veio agora de comissão técnica. Ele vem porque está jogando muito, está jogando em alto nível, se mantém, se cuida fora do campo, é um líder positivo, irradia confiança. Quando o cara olha para o lado, tu tem um jogador do mais alto nível que comemora um título da Copa América com os seus pais do lado, em prantos do lado, surpreendendo as pessoas que estão próximas, em que seus pais olhando ali, e daqui a pouco emocionado, e vai lá e dá um abraço nele, um cara que tem 40 títulos. Então, essa relação toda, que ele esteja feliz e que ele continue jogando o que está jogando, essa fica a expectativa. Tite, aqui atrás, havia expectativa de que um desses jogadores do Flamengo, Aline Nastari, do Esporte Interativo, não me apresentei, que algum desses jogadores de frente, do Flamengo acabassem aparecendo. E a gente vê que tinha uma expectativa muito grande dos próprios jogadores, do Bruno Henrique, do Gabigol, que falou essa semana, do Everton Ribeiro, enfim. Você acabou escolhendo pelo Bruno Henrique, que tem um papel importante ali naquele ataque, até de fazer várias posições, como você disse. Mas tem algum ponto de desfalcar, tirando apenas um jogador, e talvez por isso não trazer o Gabigol, que vem fazendo ótimos jogos pelo Flamengo? Não só em relação a ele, e aí qualquer que seja, escolhas elas são passíveis, aí preferência daqui, preferência de lá, e ela acaba acontecendo. Mas um cuidado, não sei se é ético, não sei se é esse o termo, um cuidado para manter o equilíbrio da competição, sim. E não só em relação ao Flamengo, em relação a outros, não é justificativa de daqui a pouco tu vai pegar dois jogadores de uma equipe e não de outra, assim como o critério técnico em relação à Copa do Brasil. Sim. Em relação à Copa do Brasil, é um momento decisivo. Tu tem condição de conciliar e de ter bom senso. Não tem necessidade de procurar e de gerar um desequilíbrio. Todas as equipes elas são postulantes a título, postulantes a Libertadores, com competições importantes, e compete a nós também, mesmo que legalmente estejamos aparados, nós termos uma visão um pouquinho mais de bom senso, talvez seja esse o termo.
Bom dia, Tite. Rodrigo Matos, do UOL. Só para complementar a pergunta da Aline, então você evitou efetivamente convocar mais de um jogador dos times, porque a gente vê que tem uma presença grande de jogadores brasileiros, talvez mais do que em listas anteriores, brasileiras, eu digo, que estão jogando aqui, né? Você evitou convocar mais de um para não desfalcar no Campeonato Brasileiro e não chamar os da semifinal da Copa do Brasil, é isso? Sim. E no caso do Everton, só para complementar, porque ele está suspenso, né? Estaria suspenso pelo Grêmio, né? Aí você não chamou porque o Everton Cebolinha. Tu viu o calendário? Pegaria a final, é isso? Sim. Aí você evitou porque pegaria o início ali da final. Eu não posso saber se ele vai passar ou se não vai, se vai passar o Atlético, mas eu não posso jogar com imponderável, se pega, daqui a pouco fica alijado. Sim, okay. Sim, foi esse aspecto, sim. Só para ficar claro ainda, Tite, nessa linha, o Bruno Henrique do Flamengo, ele joga contra o Palmeiras no dia 1º e viaja, acho que é mais até para o Juninho, enfim, e viaja para os Estados Unidos, se apresentando lá no dia 2, ou ele embarca com a delegação e a turma que joga no dia 1º, domingo, aqui no Brasil, pelo Campeonato Brasileiro, não entra em campo nessa rodada? Porque acho que a data FIFA começa no dia 2. Na segunda, né? Precisava saber só se eles jogam o Campeonato Brasileiro ou não no domingo, dia de Flamengo e Palmeiras. Uma boa pergunta, né? Eu não sei. Joga. É uma boa pergunta. Normalmente joga, é um voo curto, é um voo até Miami, é um voo de 7h30. Mesmo quando os voos são longos, os atletas jogam até a data de apresentação. A data FIFA começa no dia 2, então no dia 1º ele joga para depois apresentar-se à seleção brasileira. Os da Europa, tá certo? O Matheus está colocando. Sim. O pessoal da Europa joga no domingo também, viaja. Não, perfeito, perfeito. O pessoal da Europa também. Chega apto a treinar ainda. Mesmo que seja regenerativo, chega apto a treinar. O Hamilton ficou assim aqui na minha frente, tá? Porque ele é da logística, o responsável vai fazer assim. Obrigado. Tite, Rafael Zarco, do Globo Esporte. Vocês costumam dizer que a faixa etária não é exatamente que vai fazer a diferença. Eu estava olhando aqui, você tem um rejuvenescimento pequeno, de 27,3 na Copa América para 25,8. Você tinha 7 acima dos 30 ou mais, agora tem 4. De que maneira vocês vão tentar observar esses jogadores que estão chegando perto dos 30, que vão passar dos 30, pensando na Copa de 2022? Vai ser jogo a jogo, convocação a convocação, objetivos curtos, como, sei lá, uma primeira perna de eliminatórias? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, se o Fábio também quiser falar, de que maneira é feito esse acompanhamento de níveis físicos, de força, enfim. O acompanhamento é feito rodada a rodada, né, jogo após jogo. Nós acompanhamos os jogos que eles atuam, assistimos aos jogos, e se porventura ele fique fora de mais de um jogo, já entra em contato diretamente com o atleta e com o próprio clube. Então nós estamos o tempo todo em contato. Nós criamos uma relação com os clubes hoje, que eu tenho acesso direto aos seus preparadores físicos. Conheço praticamente todos os preparadores físicos desses clubes europeus, os grandes clubes europeus. Então, qualquer dado que eu precise, eu peço a eles e prontamente eles me atendem. Como eu precisei agora, antes da convocação, de um atleta, e no dia seguinte já estava em meu e-mail aqui os dados a respeito desse atleta. Então, esse acompanhamento é feito jogo após jogo, e eu vou passando para o Tite, caso ele me pergunte do atleta A, B ou C. Isso nós não temos problema algum em acompanhar esses atletas, sejam eles acima dos 30 anos ou abaixo. Então, o radar que nós seguimos, o acompanhamento é feito semanalmente, jogo após jogo. O momento é de oportunidade para novos atletas, sim, porque eles são amistosos. Ele é também de dar uma rodagem para atletas que estão na seleção há muito pouco tempo e muito poucos jogos têm. Eu vou dar um exemplo. A gente fala de Ederson com tanta naturalidade, o Ederson não tem 6 × 9, 54, ele não tem 6 jogos atuando. Então é importante dar essa rodagem. E eu vou pegar o exemplo, o Juninho que está aqui hoje, ele jogou a Copa de 2002 e foi campeão, ele tinha 48 jogos pela seleção.
Então, essa rodagem, essa minutagem, ele está, sabe, inclusive oscilar a performance dentro da competição. Richarlison foi um exemplo, entrou bem, daqui a pouco teve um problema, caiu um pouquinho, retoma um padrão. Isso vai acontecer, então tu precisa rotinar o atleta, dar tempo para ele jogar. É um aspecto que é importante. No momento da competição oficial, e aí linkando, aí vai pesar o quê? Aqueles critérios que nós colocamos. A performance do momento, a solidez da carreira e o histórico dentro da seleção.